Moradores de Brodowski cobram do poder público a resolução dos problemas de infraestrutura no Jardim La Scala. As famílias estão preocupadas porque a insegurança aumentou no bairro. Elas se reuniram para pedir atenção à Prefeitura de Brodowski. Um dos problemas é o terreno público em frente ao condomínio em que moram. Mato alto, sujeira, animais peçonhentos, falta de calçada e, principalmente, insegurança. Teve um carro que foi abandonado aqui na porta do condomínio, nesse terreno. Teve um acidente, com uma morte, um cara veio e matou alguém aqui do lado. A questão também de animais, resto de objetos, de móveis, sujeira mesmo que a pessoa vem jogar entulho. E também os focos de dengue, pernilongo, outros insetos também que sempre aparecem, cobra. As famílias fizeram um abaixo-assinado cobrando a limpeza da administração municipal, que tem responsabilidade pela área. E também a calçada, porque sem ela é risco de acidente andar na rua. Outra queixa é a falta de iluminação ao longo da Avenida Jair Felipe, via de acesso dos moradores. Não tem nenhuma iluminação pública aqui é zero. Já reclamamos várias vezes e a gente quer saber até quando isso vai continuar assim. Quando a gente quer ir em algum lugar aqui por perto, de repente ir a pé, não tem condições, é muito escuro. As crianças descem do ônibus, agora é horário de verão, ainda está claro, mas a hora que entra o horário normal, as crianças descem no escuro. O pessoal que chega da faculdade, chega no escuro, já teve assalto, teve morador aqui do Maria do Carmo que foi assaltado, ficou sem celular, por conta da escuridão. Os bueiros também geram preocupação. Mais à frente do condomínio tem tampa quebrada que pode causar acidente entre os pedestres, principalmente à noite. Isso é onde o ônibus para as crianças descer, é uma calçadinha pequena e esse buraco está aqui faz um tempão, a tampa de um bueiro e tudo aberto, é uma vergonha. Além de todos os problemas enfrentados pelos moradores, as correspondências de correio não chegam no bairro. A justificativa para eles é de que aqui é reconhecida como área rural. Mas até quando essa situação, já que as famílias são muito prejudicadas? Gastamos muito com a caixinha de correio, porque todos os moradores do condomínio pagam. Então, é difícil. E a gente tem que gastar tempo, dinheiro para ir até o correio, pegar as nossas correspondências, porque eles não chegam até aqui. Inclusive, a gente paga R$ 5,20 no ônibus, tem que ir até o centro para poder pegar um ônibus, porque ele não vem até o bairro. Ele vem até a parte da manhã, tem um horário que vem até amanhã das 6 até as 7 e depois das 18 às 19. E fora esse horário de período, a gente tem que ir até o centro para pegar o ônibus. O prefeito foi ao local para ouvir as moradoras que desabafaram sobre tudo isso que mostramos. Ele garantiu que vai resolver o mais rápido possível. Nós estamos terminando em outro bairro, área institucional e área verde. Então amanhã já vem para cá já tratores, roçadores, umas 15 pessoas para terminar essa parte de mato. Em relação à CPFL, já está pago desde agosto os 14 postes que a gente vai colocar na avenida, para iluminar bem. E nós queremos fazer um canteiro central para colocar no canteiro essa iluminação com 2 braços para iluminar bem toda a parte da avenida, você entendeu? Se já está pago, por que não começou ainda? Segundo a CPFL, diz que estão trabalhando em outras cidades, em breve estará em Brodowski. Em relação ao Correio? Correio, eu estive conversando com o gerente local e ele disse que enquanto em Brasília não fizeram um concurso para colocar mais funcionários, eles não têm pessoas para entregar. A Câmara se manifestou por meio de nota. Disse que os vereadores já apresentaram requerimento solicitando providências ao Poder Executivo. Gislene Lopes, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Sobre a falta de iluminação, a CPFL Paulista esclareceu que aguarda regularização pela Prefeitura de Brodowski de uma obra executada anteriormente no mesmo local por uma empresa terceirizada à revelia da concessionária. Diz que só após resolver essa situação começará a instalação de 2 conjuntos de iluminação pública no referido endereço. Os Correios informaram que não procede a informação de que não há distribuição de correspondência nos condomínios do Jardim La Scala devido à falta de funcionários. Falou que após constatar que o local possui os requisitos mínimos para receber o serviço, como emplacamento de ruas e numeração regular dos imóveis, por exemplo, desde o ano passado, realiza estudos técnicos para contabilizar os recursos humanos e materiais para expandir as entregas. E a previsão é de que elas tenham início ainda neste mês. A permissionária do transporte suburbano intermunicipal disse que estende o itinerário por alguns bairros gratuitamente e reforçou que o transporte urbano é de responsabilidade da Prefeitura.
Agora ao vivo, André Costa traz mais informações, André. Pulse, a gente percebe aí nas respostas da CPFL, também da Prefeitura e até mesmo dos Correios que um joga a responsabilidade no outro. Aqui ao meu lado está o João. João, esse jogo de empurra-empurra representa o quê? Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, esse é um exemplo típico, clássico, tá certo, da síndrome que as cidades brasileiras vivem. Isto é, você tem historicamente um processo de migração das zonas rurais para as cidades e das cidades pequenas para as cidades médias e grandes, adensando, tá certo, as camadas, a ocupação urbana a ritmos, a taxas, né, exponenciais. O que significa que exige dos municípios investimento em infraestrutura urbana, isso de um lado. Do outro lado, você tem também um problema estrutural no Brasil, que é um excesso de concentração da massa de arrecadação tributária na mão da União, ficando uma parte menor com os estados e seguramente os municípios são os mais empobrecidos, tá certo, dessas unidades de poder público. Portanto, tem várias responsabilidades, parcos recursos, estamos falando aí de uma disputa pela escassez. É um esforço das prefeituras, obviamente, de gerar melhor condição de vida para a população, mas, obviamente, há a limitação de recursos. Eu diria que temos ainda um agravante, porque a orientação geral hoje, ideológica, partidária, é de redução da participação do Estado na vida, né, ou dos governos na vida, o que significa diminuição de capacidade de atendimento desse serviço. Esse caso tipo de empurra-empurra entre CPFL, Prefeitura e outros órgãos envolvidos, de que está uma redução de cargas e de competências e de disponibilidades para atender a necessidade da população. João, é um absurdo, né? A população ter que conviver aí mais um ano sem energia elétrica, sem iluminação pública no caso. Isso é um descaso da Prefeitura, da permissionária do serviço, com quem paga o seu imposto, né? Não, certamente, e precisaríamos ter a ideia de que isso é um problema de todos, né? Porque as vias são públicas, significa que pertencem ao público. E áreas abandonadas, só para citar um exemplo muito próximo e muito conhecido de todos, são normalmente criadores, por exemplo, dos vetores, né, dos insetos, dos mosquitos que transmitem as doenças. E esses mosquitos não fazem escolha social nem geográfica, né? Ou seja, as epidemias atingem a todos. Portanto, a preocupação em relação à qualidade da gestão da infraestrutura urbana diz respeito ao município como um todo. E aí, obviamente, que as lutas políticas passam pelo interesse local, específico dos bairros, das ruas, mas também devem envolver a população como um todo. A gente viu na reportagem da Gislene que tem um terreno ali da Prefeitura até com muito lixo, mato alto, aí fica difícil cobrar a população, né, João? Como é que cobra, sendo que a Prefeitura não está fazendo o dever de casa? Claro, se você toma cuidados em casa para não deixar disponíveis vasilhames, por exemplo, e do outro lado da rua você tem, na verdade, um grande campo de felicidade para esses mosquitos e de reprodução. Não adianta nada, né? A ação deve ser uma ação integrada e, obviamente, para atender objetivos coletivos. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pulsei, para a gente mostrar que os moradores lá da região do Quintino, aqui em Ribeirão, estão revoltados. Isso porque tem a obra parada lá da UBS há muito tempo, até agora não saiu do papel. É com você. Ok, André. Em